Quando nós estamos verificando momentos de grande transformação, são momentos em que nós precisamos efetivamente colocarmos em prática a eficiência das nossas operações. O projeto de organização do trabalho é uma ferramenta que possibilita o estudo do local de trabalho, buscando a sua otimização por meio da redução das atividades sem valor agregado. Inicialmente, faz-se necessário a realização do estudo dos elementos de trabalho. Quais são esses elementos que nós vamos analisar num posto de trabalho? Inicialmente, vamos ver quais são as atividades alocadas àquele local de trabalho. Realizarmos o estudo das atividades é importante para que nós possamos desenvolver uma sequência lógica de como o processo está sendo realizado. E a partir dessa sequência, verificarmos pontos onde podemos estar realizando as devidas melhorias. Que sequência de tarefas são necessárias para a execução deste trabalho? Estudos realizados em várias empresas mostram que vamos ver que tem muitos operadores que fazem movimentos desnecessários ou movimentos repetitivos em sequências não lógicas em relação à sequência do processo de trabalho. Definição de um local específico. Então nós vamos verificar que um dos princípios da qualidade é termos cada coisa ter o seu lugar e cada coisa estar neste local. Nós vamos verificar o estudo do ambiente, em que local nós temos que ter, onde vai ficar a máquina, onde serão localizadas as peças, as ferramentas, a movimentação do operador, onde ela vai ser realizada, como vai ser feita a coleta deste material, se tem espaço deste material para a movimentação das empilhadeiras ou dos equipamentos de movimentação, se a posição que nós estamos na nossa empresa é a melhor posição para aquela atividade que estamos realizando. Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho? Quais são os processos que estão inerentes a esta atividade? Então, termos clareza de quantas pessoas são necessárias a um local de trabalho também é importante para que se possa realizar a correta medida dos tempos. Verifica-se que a realização de um processo de medição do trabalho é importante nós termos a medição do tempo. Quais são as sequências que estão sendo realizadas e que tempo se demora para a execução dessas atividades? Como necessitam ser as instalações? Qual é a necessidade do ambiente físico para essa organização? Ambientes desorganizados, sujos, em que as peças não servem um determinado fluxo ou as ferramentas não estão adequadamente organizadas, que essa desorganização propicia um aumento do fluxo de trabalho. A partir do momento as coisas muito bem organizadas na nossa empresa, nós conseguimos ver que nós ganhamos eficiência por meio da redução de movimentos desnecessários ao processo empresarial. Trabalhadores qualificados possuem desempenho melhor do que aqueles que não estão devidamente qualificados. Uma das técnicas para a realização dessa qualificação chama-se matriz de qualificação de operadores. Qual é o grau de autonomia das pessoas? Verifica-se que equipes que têm alta capacidade de autonomia dos seus locais de trabalho, elas têm capacidade de solução de problemas. Só se supera um determinado desafio com a capacidade das pessoas trabalharem em equipes, trabalharem em times. Quando nós estamos num processo empresarial, precisamos estar com as equipes coesas, equipes treinadas, as equipes motivadas para que tenham com autonomia para que elas possam estar realizando as melhorias que são necessárias e tomar decisões imediatas frente aos problemas que estão ocorrendo. A análise do trabalho realizada a partir da observação dos processos atuais possibilita nós criarmos um fluxo de todas as operações que estão sendo realizadas. Essas operações vão demonstrar para o analista
a maneira como está sendo feita atual, quais são as etapas que estão sendo realizadas na sua sequência, a observação de várias ações simultaneamente para verificar-se se essas sequências estão sendo realizadas sempre da mesma forma ou se há variabilidade no processo, ou seja, se ele está padronizado. Então, o estudo do tempo de trabalho inicialmente começa pela seleção de um determinado processo. Vamos verificar, primeiramente, qual é o local que vai ser feito o estudo. Precisamos fazer essa delimitação. Se nós pegarmos e formos fazer o estudo de toda a fábrica de uma única vez, nós talvez não teremos condições de ter uma análise total da empresa num único momento. Primeiramente, nós vamos fazendo o estudo sequenciado de cada processo, de maneira que ao final nós podemos então ver o fluxo total. A segunda etapa é registrar todas as operações realizadas em cada processo. Primeiramente, faz-se a definição do posto de trabalho, do local de trabalho que vai ser realizada a análise, identificam-se os processos inerentes a esse local, verifica-se as operações que estão sendo realizadas, sendo feita a medição dos tempos de cada uma. Depois que isso é realizado, vamos então partir para o registro das ações que estão sendo feitas. Precisamos então fazer uma anotação de tudo que está acontecendo neste local de trabalho. A terceira etapa é a análise de todos os fatos observados na empresa. Vamos fazer então a chamada crítica ao processo. Essa crítica ao processo tem a finalidade de verificar se todas aquelas atividades que estão sendo realizadas são realmente necessárias à execução de uma determinada tarefa. Se a sequência em que ela está sendo realizada é a sequência que traz o melhor desempenho para aquele processo. Baseado nessa crítica, nós passamos para o quarto passo, que é a proposição de um novo fluxo para o processo e suas operações. Neste momento, é recomendado que seja ouvida a pessoa que faz ou as pessoas que fazem aqueles processos. Eles sim têm condições específicas de saber pequenos detalhes durante o processo operacional que às vezes nós, quando estamos fazendo o trabalho de análise do processo, não temos esse dia a dia, essa minúcia. Leva-se em consideração as questões ergonômicas e de segurança do trabalho para essas modificações. Depois de definido, juntamente com as equipes operacionais e com as equipes gerenciais, quais são os novos processos de operações para aquele posto, parte-se então para o quinto passo, que é a colocação em prática dessas novas atividades. Instalar esse novo método exige organização de um novo fluxo, o treinamento correto desse novo fluxo, o tempo de execução e entendimento desse fluxo, o momento em que este fluxo se torna rotina e no longo prazo procurar manter este mesmo fluxo. A prática corrente que tem se visualizado em muitas organizações é que as pessoas, com o passar do tempo, tendem a voltar a fazer os antigos fluxos operacionais. Desta maneira, verifica-se que há uma tendência das pessoas voltarem ao modelo tradicional. Há necessidade de desenvolvimento de um programa educacional para que as pessoas mantenham essa nova rotina. Medida do trabalho e medida do desempenho. Nós vamos ver o tempo que o trabalhador qualificado precisa para realizar o trabalho. Só podemos fazer a medição do tempo com o trabalhador qualificado. Se eu não estou qualificado, o meu tempo vai ser irregular. Então, funcionários que estão em fase de treinamento, eles não podem ser considerados para elaboração de análise de tempos de processos. A técnica de melhoria dos ambientes de trabalho parte-se de 3 etapas. Primeira etapa, observar, medir e avaliar um determinado processo e suas operações. Depois de observado o local de trabalho, é recomendado realizar, na segunda etapa, o ajuste dos tempos observados. Numa determinada medição, nós podemos ver que nós temos um determinado ritmo num determinado momento. Não podemos pegar uma única medição.
Uma questão interessante que nós vamos fazer e que é necessário estar sendo visto é a variabilidade do processo. Então, os senhores estão estudando estatística. Observem um elemento estatístico chamado desvio padrão. Quanto maior o nosso desvio padrão, maior é a variabilidade que nós temos em nosso processo. O terceiro passo é calcular as médias desses tempos, então estabelecer este tempo padrão. Sabemos que dentro dessa faixa de tempo nós temos um determinado tempo, e dentro dessa faixa de tempo é normal haver a oscilação do trabalho humano. Ok? Então terminamos aí a nossa aula sobre projeto e organização do trabalho.